Boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez, mais uma live, para compartilhar a palavra de Deus. E hoje vai falarmos sobre louvor, sobre o papel do louvor na igreja e suas implicações. Mais uma vez, para falar aqui comigo, para nós conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus, eu convidei meu irmão Guilherme Cesarino, que já está aqui. Olha, meu Guilherme. Tudo bem, irmão Daniel? Como você tá? Bem, graças a Deus. Então tá bom. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Sim. Vamos conversar mais um pouco da palavra de Deus, irmão? Vamos sim. Isso é muito bom. Sim. Vamos estar orando agora? Com certeza, irmão. Vamos orar então. Ó Deus, Pai, te agradecemos, ó Pai, por mais esse dia que estamos aqui diante de Ti, diante da Tua palavra, ó Deus, para aprendermos mais de Ti com a Tua palavra, Teu Espírito Santo que habita em nós, nos ensinando, ó Deus, através da Tua palavra, que é alimento para nossas almas, para nossas vidas, para crescimento e crescer em Ti, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, por essa semana, por esse dia. Aqui estamos, ó Pai, eu como o Guilherme, para aprendermos mais de Ti, e falarmos para as pessoas que estarão nos assistindo. Te agradecemos, ó Deus, por esse tempo que vamos estar aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vou ler um versículo aqui, irmão, em Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 19. Versículo muito conhecido que também tem em Colossenses, que fala, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Exato. Bom, aí já é um bom resumo do que a gente poderia entender já por louvor, né, irmão? Sim. É o que tem que ter no tempo de comunhão, né? Isso. Paulo fala em Efésios sobre o enchimento do Espírito. Ele falando para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que falar entre vós com salmos, louvando ao Senhor com coração, ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Espirituais, exato. Então, aí, para a gente entender, primeiramente, a gente tem que definir o que é louvor, né? Louvor aí no sentido comum da palavra seria enaltecer, elogiar alguém ou alguma atitude. Por exemplo, aquele garoto foi bem na prova, então, olha, os estudos daquele garoto está sendo louvável, né? É louvável o estudo que ele está exercendo e tal. Então, louvor em si seria elogiar, seria você enaltecer, mostrar as qualidades de algo. Aí a gente trazendo para o contexto bíblico isso daí, como foi dito em Efésios, a gente entende como louvor uma forma de adoração a Deus, uma forma de descrever o que Deus é, as qualidades, o seu poder e o que Deus faz, né, irmão? Isso, hoje, muitas vezes fala louvor, logo imagina música, né, irmão? Mas podemos ver que nem sempre é música. Louvor Não. Podemos louvar a Deus orando, falando de Deus, né? Orando, o louvor em si, na questão bíblica, você pode entender ele como um estilo de vida, né? Se adorar a Deus através da sua vida como um todo, das suas atitudes, das suas palavras. Sendo um bom marido, você vai estar louvando a Deus. Sendo um bom trabalhador, você vai estar louvando a Deus. Sendo um bom cristão, pregando o evangelho, você vai estar louvando a Deus.
Então, o louvor em si não significa apenas a música, né? Apesar que hoje eu creio que a nossa conversa tenda mais a ser pro lado da música em si, a questão do culto em si, né? Mas o louvor, em geral, é tudo aquilo que, através das nossas atitudes, das nossas palavras, a gente esteja engrandecendo a Deus e dizendo o que Deus é, o que Deus faz, quem Ele é. Por exemplo, bom, eu vou me empenhar para ser o melhor funcionário da empresa porque eu quero ser um exemplo. Porque a Bíblia fala isso para buscarmos sermos os melhores a fim de engrandecer a Deus, né? Não com essas palavras, né, parafraseando. Então, a questão do louvor envolve vida. Já trazendo mais para a questão do culto em si, que eu creio que é o nosso foco hoje, né? No momento de culto, no momento que estamos cultuando a Deus, que também tem a parte das músicas, dos cânticos, que se fala, bom, vamos louvar a Deus agora, né? Eu creio que é nessa parte que hoje há muita confusão e hoje há uma certa, talvez até uma precariedade, né? E então é isso daí que a gente vai falar hoje, né? Sobre o louvor no culto cristão, eu creio, também podemos falar sobre o louvor no contexto geral, como forma de vida. Mas então, basicamente é isso, né, irmão? O louvor, no contexto geral, seria você estar adorando e mostrando quem Deus é e o que Deus é através da sua vida, né? Sim. E hoje o louvor, nós cremos que tem que ser, ou seja, o louvor não deixa de ser uma mensagem também, né, irmão? Porque não é só a música tocada, tem a letra, e a letra tem que passar uma mensagem para quem está ouvindo, né? Ouvindo. Exato. Hoje, no contexto de culto cristão, né? O louvor em si, muita gente acha que o louvor é você mostrar as suas melhores técnicas musicais, ou que o louvor é você ter um equipamento muito bom e tal, você ser um excelente músico. Não, e como você falou, né, irmão? O louvor sendo uma mensagem, então através dele, se o louvor não estiver pregando a palavra de Deus, ele não está atingindo o alvo que ele tem que ter. Porque também o louvor é uma forma de pregar a palavra de Deus. Então, nada mais o louvor ele tem que ser a palavra de Deus cantada, né, irmão? Sim. Não pode ser só palavras com rimas, só rimando e sem ter uma mensagem passada, né? Exato. E, além do mais, tem que ser cristocêntrica, porque a mensagem nossa hoje tem que ser cristocêntrica, porque a Bíblia toda leva-nos para Cristo. Nós temos que pregar. O louvor tem que também levar a Cristo, né, irmão? A Cristo, exato. Hoje a gente vê uma grande gama de louvores aí que vem falando sobre o que eu preciso de Deus, que vem falando que Deus vai fazer isso por mim, que eu posso, tendendo até para um lado meio positivista da coisa, né? E esquecem que o louvor tem que glorificar Cristo, né? Tem que glorificar a Deus em sua pessoa. E é isso. Quando o louvor não atinge, aí vemos muitas letras de louvor enaltecendo o homem, ou seja, uma letra antropocêntrica, colocando o homem como o centro de tudo, o que não cumpre o objetivo, porque a Bíblia fala que toda criatura que vive, ou toda criatura que respira, louve ao Senhor, né? Então, o louvor, ele tem um direcionamento, o louvor tem que ser a Deus. Não eu determinando algo, cantando, querendo determinar algo, ou cantando, pedindo a Deus, não. O louvor é uma mensagem, como você falou, e essa mensagem é pregada em forma de música, e essa música tem que glorificar a Deus, né, irmão? Sim. Como uma mensagem, nós queremos que a mensagem tem que ser totalmente baseada na Bíblia, expondo a palavra de Deus, versículo por versículo, que a pessoa possa entender o que Deus está falando através da Bíblia. A música tem que ser a mesma coisa. Sim, exato. Se não for, olha, eu acho muito interessante
que hoje, se você procurar em várias plataformas digitais, tanto no Spotify, se você digitar salmodia, vai aparecer muitos salmos em forma de canção. O salmo mesmo tá lá, por exemplo, Salmo 18, a pessoa pegou aquele salmo, fez uma melodia e ele canta a letra daquele salmo, né? E eu acho muito interessante isso, porque você está cantando a Bíblia. Você não está cantando algo. É um verdadeiro inário os salmos, a gente sabe, né, irmão? Exato, é. Na verdade, grande parte dele foi feito para ser cantado, né? Tanto é que às vezes você vê o subtítulo ali que fala Cântico dos Degraus, ou Cântico de Romagem, né? Entendeu? Então, boa parte dos salmos foram escritos justamente para isso, para louvar a Deus. É um verdadeiro inário, né? É verdadeiro inário, saltério, né? Exato. Exato. Então, nada mais justo a gente procurar cantar os salmos hoje nos cultos, né? Não vir fazer que enaltece o homem, ou fala qualquer outra coisa, podemos cantar os salmos. Exatamente. É uma alternativa, é uma alternativa extremamente aplicável aos dias de hoje, né? Seria uma alternativa que além de glorificar o nome de Deus, evitaria se cantar tanta bobagem hoje nas igrejas como tem se cantado, né? E creio que a gente vai abordar mais para frente esse ponto, né? Mas se aquele músico que está ali à frente cantando não tiver tanta habilidade para manusear a palavra de Deus como ele manuseia o instrumento dele, ele não está qualificado para essa função, né? Sim. Porque ali ele está ministrando o louvor, ministrando a palavra. Então ele tem que conhecer a palavra. Exato, por exemplo, eu não vou conseguir ir numa palestra médica, por exemplo, e falar sobre cirurgia do coração, porque eu nunca estudei aquilo, nunca conversei sobre aquilo, nunca falei nada, nunca fui a fundo naquilo, não me formei naquilo. É a mesma coisa. Um músico ou um ministro, né, que está lá ministrando um louvor, que é direcionado a Deus, se ele não conhecer a palavra de Deus, não tem como ele ministrar o louvor em si. Ele não vai estar sabendo o que ele vai estar falando. E aí que a gente vê, a partir dessa desqualificação, que a gente vai ver os problemas, que a gente vê, aliás, os problemas que tem hoje nas igrejas. Letras totalmente egoístas, letras totalmente que elogiam o homem e se esquecem de Deus, né? O louvor tem que elogiar, e exaltar, e glorificar e falar de Deus, anunciar a mensagem de Deus, anunciar Cristo que veio ao mundo, anunciar a obra de Cristo Redentora. Exatamente, exatamente. E o que ao longo do tempo tem se perdido o foco, né? Devido a tantas teologias aí que vem entrando na igreja e a pessoa que não tem aquela base bíblica acaba gostando, vê aquela música, fala, poxa, aquela música é legal, mas não analisa o conteúdo da letra. E aí a gente acaba, ou falar igual está na Bíblia, a gente acaba oferecendo fogo estranho ao Senhor, né? Algo Sim. que às vezes estamos cantando, estamos nos emocionando ali, sendo que está totalmente contra a palavra de Deus. E se vai contra a palavra de Deus, você pode chorar, você pode cair, fazer o que quiser. Se vai contra a palavra de Deus, não está adorando a Deus. É simples assim. É antibíblico, se é antibíblico, né? Exatamente, irmão. Exatamente. Então eu penso que assim, devido a essa desqualificação mesmo, que os ministros de louvor têm, né? Não generalizando todos, mas assim, essa falta de preparo, a partir daí que eles escolhem qualquer letra que vão cantar e jogam essa letra e toda a igreja, toda a comunidade acaba perecendo, porque não está cantando a palavra de Deus, né? A igreja não está ouvindo a palavra de Deus de forma cantada. A mensagem não está sendo pregada através da música, né? A gente está apenas oferecendo um fogo estranho perante Deus.
E como é no culto, como muitas igrejas fazem assim, né? Os louvores de acordo com a palavra, né? Que é, como disse, a preparação para a palavra, o louvor, de acordo com a palavra, as letras das músicas, os louvores são de acordo com a mensagem que vai ser pregada, né? Isso é legal, isso aí, muitas igrejas fazem isso. É um complemento, né? Acaba que assim, o louvor ele introduz aquela palavra que vai ser pregado, né? Então todo culto segue uma linha, né? É uma liturgia bem até difícil de ser feita, né? Porque tem que ser tudo pensado, desde a leitura inicial até as orações, o louvor, depois a palavra. Mas é muito bom. Eu penso ser algo extremamente vantajoso para a igreja, né? Sim. Eu não me lembro ao certo agora quem escreveu, mas ele fala que um hino, para ser bom, ele devia ter mais de 100 anos, né? E é verdade. E é verdade, né? Isso daí, se a gente fosse colocar esse filtro aí, muito sabor de mel que a gente canta na igreja não seria cantado. Coisa nova, que a letra, como não falou, causa experiência, acaba choro, porque fala, coloca meu inimigo lá embaixo e eu lá em cima. Né? Exato, entendeu? É triste. É triste, porque a igreja no Brasil hoje é uma igreja sincretista. Como assim? O que é o sincretismo? É a incorporação de elementos de várias religiões dentro da sua. Então, você vê muita música que incorporou várias teologias bem erradas nela e está sendo cantado, entendeu? O que é prejudicial. É a mesma coisa de você estar dando veneno para o povo tomar, Mais ou né? menos isso. Isso mesmo. Eu penso dessa forma. Isso. Porque nós temos que entregar para o povo uma coisa, tem uma frase que eu sempre falo, né? Bíblia pura, sem mistura, né? Entregar a palavra Exato. de Deus limpa, pura, não com coisa que vai fazer mal, né? Porque a Bíblia, se comparar um remédio, é um remédio que não pode ter reações, né? Não, a Bíblia não tem. Remédio A que não pode única. ter reação. Só que tem que fazer só o bem. Se causa alguma outra coisa assim, porque não está puro, né? Exato. A única reação que ela tem que ter é afastar você do pecado e aproximar de Jesus, né? E é triste de ver. É muito triste, porque hoje a gente vê esses tipos de louvores entrando, inclusive, em igrejas tradicionais, em igrejas históricas, Sim. né? É muito triste de ver essa questão, porque, assim, muitas vezes por medo de magoar alguém ou magoar algum músico ali, não se é falado, olha, essa letra está errada, essa letra vai contra a palavra de Deus. Só que a própria Bíblia fala que temos que, primeiro de tudo, obedecer a Deus, né? Primeiro de tudo, exaltar a Deus. E é melhor Sim. que entre um erro teológico numa música que desagrada a Deus e agrada a Deus, melhor você falar a verdade em amor e agradar a Deus, para que a igreja não beba dessa mistura que vai ser muito prejudicial, né, irmão? Sim. Que é a palavra de Deus que é o nosso alimento, né? É nosso alimento. Ou comer Então, alimento errado, alimento com coisa veneno, como não falou, vai prejudicar muito, exato, né? exato. Hoje, hoje não, por esses dias eu estava analisando, né? E eu penso que, assim, hoje, o louvor no Brasil, assim, a igreja hoje no Brasil é uma igreja que, por exemplo, imagine um corpo, né? E aquele corpo está bebendo refrigerante todo dia. Ou seja, é gostoso, né? Adocicado, sabor, etc. É bom, tal, mas está te fazendo mal, vai fazendo mal, vai fazendo mal. E a igreja brasileira é uma igreja mais ou menos assim hoje em dia. A gente vê vários movimentos aí, vários movimentos que prometem avivamento, movimentos de missões. Felizmente não tem nada de missão, não tem nada de avivamento, né? Sendo muito bem aceitos. Sim. E isso recai muito sobre o louvor também. Hoje, o louvor não virou mais algo feito para agradar a Deus.
O louvor hoje foi feito algo para ser vendido, né? Ele é um produto, ou seja, é a famosa água com açúcar, é o refrigerante que a gente vai bebendo, achando que é gostoso, mas está fazendo mal, né? Então, se você for analisar, é, olha bem, por exemplo, algum hino de algum inário, firme nas promessas, por exemplo, firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico na dispensação do seu amor, vivendo nas promessas de Jesus, algo assim, eu não me lembro de cabeça, mas olha a diferença do que você, olha a diferença disso, firme nas promessas do meu Salvador, né? E aí você pega um louvor hoje que fala assim, deixa queimar, há um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Rapaz, se não fosse cantado em igreja, dava para pensar que até uma pessoa estava sendo possuída ali, entendeu? Olha a diferença, então, né? Então, Como eu é falei, complicado. repete algumas palavras, e rima e mensagem, nada, né? Nada. Então, virou algo comercial, né? Virou algo que envolve. Antes, um hino era composto para louvar a Deus, para ser cantado na congregação. Hoje, um louvor, um hino, é feito não para agradar a Deus, é para agradar os homens. Se agradar a Deus, tudo bem, não faz muita diferença. O importante é vender e agradar o homem, né? Então, hoje a gente vê vários shows, uma mega produção em volta do lançamento de uma música. Não que seja errado trabalhar com isso, mas assim, a partir do ponto que só há o interesse em ganhar dinheiro e lucrar, que não transmite nenhuma mensagem bíblica, não tem valor algum para a igreja, né? Não tem valor algum para Deus, na verdade, né? E pela teologia fraca que se vê e por teologia eu falo assim, não o curso, mas por teologia eu falo o entendimento de Deus ali, que se tem em várias igrejas que é bem fraco, acaba se aceitando, acaba se consumindo esse tipo de música comercial e vai indo. É a igreja que, em vez dela crescer, ela incha, né? Ela incha, ela vai cada vez tendo mais gente, cantando. Tanto é que você vê vários louvores, entre aspas, aí, heréticos, que artistas cantam. Aí você vai ver, tem 4 milhões de visualizações, 5 milhões de visualizações, né? E você vê que o quê? Um monte de igreja cantando e tal. Só que você vê que aquelas pessoas, o primeiro vento que dá, 90% daquelas pessoas estão fora da igreja. Porque não estão alicerçados na palavra. E quem não está alicerçado na palavra, gosta de coisas que não são alicerçadas. Porque quando experimenta o alimento sólido, que é a palavra de Deus, dá uma indigestão nela. Né? Então é Não tá complicado, é complicado. aquilo, né? Não está acostumado com aquilo, né? Exato. Então a questão é assim, hoje precisa fazer uma grande reformulação nos louvores que são cantados, né? Infelizmente não tem como a gente impedir certos louvores de serem criados, mas todos que são homens e mulheres de Deus têm o dever de alertar a Igreja de Cristo sobre tais louvores, tais ministros que estão despreparados, né? A gente tem que olhar muito bem para isso, tem que olhar muito bem. Porque como eu já disse, antes de um músico manejar bem o seu instrumento, ele tem que manejar bem a palavra de Deus. Não tem como adorar aquilo que não se conhece, né, irmão? Sim. Porque ali na frente ele está sendo como um obreiro, como o apóstolo Paulo fala para Timóteo, né? Procura apresentar-te a Deus como obreiro, que maneja bem a palavra da verdade, né? Não tem o que se Exato. vergonhar. Exatamente. De Deus tem que saber manejar bem a palavra de Deus, né? Tem, senão. É a mesma coisa, como que eu vou para uma guerra sem espada? Sim. Vou passar vergonha, né, irmão? A palavra pregada, lida, vai ser o pastor depois, mas antes do pastor vem o louvor, que vai ter a palavra cantada. Não precisa nem falar, não. Cantar, mas cantar uma mensagem bíblica, totalmente bíblica, né? Exatamente. Ó, um erro também que me veio agora à mente, um erro também que é muito cometido, você fala assim, chega para alguém, você toca na igreja? Ah, eu toco, eu sou levita. Né? Poxa, como assim você é levita? Levita na Bíblia é quem é da tribo de Levi, entendeu? Cuidava Então, do tempo. cuidava do templo.
Nunca Então, se contava, você, eles contavam no tempo, né? então, se você é levita, parabéns, né? Você veio direto da tribo de Levi, olha, não, não Fala muito, existe. Não, mas igreja não fala muito de existe. Levi. Por que é Levi? Como irmão tá estranho. É tipo de Levi, não é tipo de Levi, ele é brasileiro. Entendeu? Não sei, pode ser que alguém aí, se for buscar 6.000 anos da sua árvore genealógica, pode ser que seja levita, né? Se tem uma. Mas é complicado. Então você vê o nível de analfabetismo bíblico, que a gente Sim, tem vários ministros e, consequentemente, isso passa para os louvores, né, irmão? é, porque o Porque, povo que está ali está aprendendo isso, né? exato, exatamente. Está aprendendo. E aquilo que é igual uma coisa, você ensina algo para alguém, aquela pessoa aprende e começa a reproduzir aquilo que ela aprendeu, entendeu? Sim. Então, se uma pessoa está num contexto em que toca, por exemplo, Sabor de Mel, toca Deixa Queimar, ela na casa dela ela vai ouvir Sabor de Mel e Deixa Queimar, entendeu? Não vejo, assim, olhando assim, é complicado você encontrar um sentido. A gente tem que analisar muito. Nós temos que ser iguais aos berlianos. Deixa eu ver, tá E, na palavra de Deus? Ótimo, vou cantar. é. Não tá? Não canto. Simples. E quem é novo nas igrejas, ouvindo isso aí, vai aprender a achar que é isso aí que é o certo, é ficar com isso na cabeça, né? Exato, é a falta. É a falta, isso daí é a falta de bom senso da liderança, dos ministros de louvor, né, em si. É a falta de preparo que pega o neófito, o novo na fé, e Sim. acaba injetando nele várias coisas que extremamente prejudiciais, né, irmão? É muito triste. Se formos ver hoje a realidade brasileira, é muito triste. Porque há um inchamento da igreja, né? Há um inchamento. A igreja virou algo comercial, né, em si, e isso se aplica aos louvores que não exalta Deus, né? Aí, se aí a gente vê acontecendo vários escândalos na igreja, a gente fala, é o inimigo. Você vê, não é inimigo. É um processo que vem errado desde o início, né? Isso. E quais seriam, com base nisso que estamos falando, as características de um bom louvor, irmão? Ó, aí há várias coisas, mas vamos lá. Primeiro, como você falou, que um obreiro ele tem que manejar bem a palavra, né? Então, eu acho Sim. que sendo assim, ó, a primeira característica de um bom louvor tem que ser bíblico, né? Isso. A segunda tem que exaltar o que Deus é e dizer o que Deus faz. Porque eu estou A cantando mensagem. para Deus, né? Eu estou transmitindo a Bíblia, né? E a Bíblia, ela transmite o que Jesus fez por nós. Ela termina em Jesus. Terceiro ponto, não estou dizendo em ordem de importância, todos são importantes da mesma forma. Tem que ser extremamente cristocêntrico, né? Falar de Cristo, do poder de Cristo em si. Quarto, deve nos levar a pensar em Deus, né? Deve nos levar a refletir também na nossa condição pecaminosa e no Deus soberano. Tem que fazer essa reflexão. E quinto, ele não pode chamar mais atenção pela sua musicalidade, por exemplo, do que pela sua boa teologia. Né? Isso. Eu penso que esses são alguns pontos. Ser cristocêntrico, ser bíblico, contar o que Deus é, o que Deus faz, né? Falar da Bíblia e com o objetivo final de louvar a Deus, né? De engrandecer a Deus. Porque a partir do momento que como eu posso dizer, que a partir do momento que o foco está na técnica, da qualidade que está sendo empregada ali e se esquece de louvar a Deus, eu não vejo sentido nisso, entendeu? O personagem central, a pessoa, o tema central tem que ser Cristo, né, irmão? Tem que ser Ele tem que Cristo. aparecer mais, né? Na igreja como um todo, no culto como um todo e no louvor também. Né? Tem, aliás, assim, toda a nossa vida tem que estar centrada em Cristo, né? Toda a nossa vida tem que ser uma vida que louve a Cristo. Agora a gente falando louvor numa questão mais ampla em si, né? Então a Bíblia fala que todo ser que louve, louve ao Senhor. Então, que o irmão falou em Efésios, louvar a Deus com salmos, etc., cânticos, né? Então, veja assim, toda a nossa vida tem que ser um louvor a Deus.
né? E também aquele momento que estamos reunidos cantando a Deus, louvando a Deus através da música, né? Também tem que ser exaltar a Cristo, não tem como fugir disso. Fugiu disso, não está na Bíblia, é errado. É simples assim. É que hoje a gente, né, eu vou acabar de inventar um termo aqui. Hoje a gente vive uma teologia da tolerância, sabe? Sim. Ah, tá errado, mas coitado, né? Ah, não vamos falar nada que vai magoar. Ah, tá. Muitas vezes, lógico, você não pode ser um moralista ali que vomita regras, vomita ordens, né? Vomita a santidade. Não, mas você tem que ser uma pessoa que, em amor, vá e mostre a verdade. Né? Olha, eu acho que tá errado isso daí, porque essa música fala isso, isso e isso. A palavra de Deus fala outra coisa. Por exemplo, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Deixa um tom meio assim, ó, aquela pessoa vai ser destruída. E a Bíblia fala que Jesus manda nós darmos a outra face quando alguém bater nenhuma. Então, Como que eu posso? Então, eu tô contra... então ou a Bíblia está errada ou o louvor está errado. Eu prefiro ficar com a Bíblia, sim. né, irmão? Então é complicado essa questão. Então hoje a gente vive uma teologia da tolerância muito grande. Temos que tolerar isso, temos que tolerar aquilo, temos que respeitar as diferenças. Com certeza, temos que respeitar opiniões diferentes, mas não imputar aquilo como sendo verdade. Isso desde que não seja contra a Bíblia, né? Exato, exato, entendeu? Cada um pode ter sua preferência política, cada um pode ter um estilo de música que goste mais, um estilo de vida. Por exemplo, uns gostam de esportes, outros já gostam de ler, assistir filmes, por exemplo. Ótimo, isso sim temos que respeitar, tolerar. Agora, tá cantando uma letra que desonra a Deus e tal, como sendo um louvor. Não, isso não deve ser tolerado. Não deve. Paulo fala, não vou me lembrar exatamente agora, não vou me lembrar, até preguei esses dias, Timóteo. Fala no final de Atos, se eu não me engano, em Atos 29, né? E depois fala em Timóteo também, que muitos lobos ali, infiltrados no meio da igreja, né? Iriam se levantar, os que estavam dentro da própria igreja iriam se levantar, visando apenas a liderança, o poder, o dinheiro, etc, etc, né? Então, o que a gente vê isso é hoje. A gente tolera muitos lobos dentro da igreja, o que depois engole o rebanho de Deus. E aí a gente coloca, e o ser humano ele tem uma forte tendência em terceirizar a culpa, né? Ah, mas foi culpa de Satanás. Ah, porque foi culpa de tal irmão. Ah, porque foi culpa não sei o que é da igreja que deixou, da igreja. Não é, entendeu? Não é. Muitas vezes a culpa está em nós mesmos de tolerarmos demais coisas que vão contra a palavra de Deus, né? Depois acaba virando contra o próprio rebanho, É, vamos dizer assim. já diz, tem um ditado aí que diz que o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Não que a gente acredite nisso, mas representa bem, né? A gente vai alimentando o lobo quando ele cria força e começa a matar as ovelhas, ou seja, matar a igreja. A gente culpa muitas coisas, mas às vezes isso é negligência nossa mesmo. Negligência nossa, de com amor exortar, corrigir, né? Sempre da palavra, né? Conversar. Exato, exato. Temos que cantar, Exatamente. temos que cantar, aprender a cantar a doutrina, né? Exato, é. Temos que cantar. E se abandona. Se abandona isso hoje. Quando se fala em doutrina hoje, subentende-se algo ruim. Sim, Quando se fala em doutrina, se remete hoje a algo que tem que ser imposto, a algo que é fariseu, farisaico ali. Não. Doutrina é um conjunto ali de normas que Deus colocou e que agrada a Ele. E é assim que tem que ser. Temos que ensinar as doutrinas do nosso louvor e tais louvores têm que seguir as doutrinas da Bíblia, né, irmão? sim. Até porque a música é algo que fica, que ajuda bastante a pessoa a aprender as coisas, fica na memória. Então, nada mais
tão bom usar a música para doutrinar, né? Para ensinar a palavra de Deus. Exato, exatamente. Exatamente. Fica na cabeça e a pessoa fica ali, fazendo aquilo que desagrada a Deus, né? Cantando algo que está totalmente fora da palavra e nem sabe o que está fazendo, né, irmão? É por isso que temos que ser muito rigorosos com o louvor, temos que ser muito... o louvor tem que ser muito fundamentado na palavra de Deus, para que não venha se perder, né? E acontecer várias heresias aí que a gente vê acontecendo. Muitos erros teológicos e heréticos, né? Herético, exato. Vamos para o nosso próximo tópico? Qualquer, irmão? Os erros comumente cometidos, já falamos? Erros. Acho que a gente já fez um bom apanhado de tudo, né? E, por exemplo, de louvores que não agrada a Deus. Falamos já de alguns, né? Da sabor de mel. Do deixa queimar, né? Louvor, hoje, assim, se mistura muito a questão do emocionalismo com o louvor. Ou seja, se eu choro, é de Deus. Isso. Entendeu? Não. Totalmente errado, né? É de Deus aquilo que realmente fala de Deus. É simples assim, né? Então, hoje, vários louvores têm um forte apelo emocional, né? Sim. Um forte apelo para fazer com que aquela pessoa se sinta sensibilizada, que aquela pessoa se sinta explorada um pouco sentimentalmente, meio que deixar ela um pouco vulnerável ali naquele momento. Nada mais é do que uma jogada psicológica, né? Você está errado, tá errado. Devemos cantar a palavra de Deus, simplesmente assim. Exaltar a Cristo, somente a Cristo, falar da graça, falar da fé, somente pela fé, falar o Evangelho, né, irmão? Pega o Evangelho. O Evangelho. Cante. Simples. Exato. Temos que cantar a cruz. Né? Temos que cantar a cruz. Eu tenho a minha posição, talvez possa ser até um pouco radical para alguns, mas sinceramente, hoje, se uma igreja cantasse somente hinos do Inário, seriam igrejas bem mais saudáveis. Isso é uma posição minha. Não estou falando que é errado você cantar outras músicas que adorem a Deus. Por exemplo, o Projeto Sola, né, do Guilherme Andrade lá e do outro Guilherme. Cantam muita música boa, muita. E naquela Colossenses 3. Realmente, canta Colossenses 3, né? Muito boa. Tem um João Alexandre, ele é mais pro lado do MPB e tal, mas canta muita música cristocêntrica. Vencedores por Cristo, por exemplo. Nossa, Vencedores por Cristo eu escutei muito, muito quando eu comecei a conhecer a fé reformada, né? Então, sabe, tem muita coisa boa, mas a minha opinião, eu seguiria apenas o Inário. Pode parecer antiquado nos dias atuais, pode até parecer antiquado, uma pessoa até mais nova tá falando isso, mas eu acho que assim, ali, para aquele hino tá ali, apesar de conter alguns que tem erro também, alguns desvios leves, mas foi feita uma seleção, foi estudada, e muitos hinos foram feitos há 100, 200, 300 anos atrás, onde não se tinha essa ideia de mídia, de lucratividade com a música. Então, assim, eu na minha concepção, acho que haveria muitas igrejas mais saudáveis se usassem apenas o inário, tivesse apenas uma pregação da palavra, acabou. Simples. Uma liturgia simples, né? Não inventar nada, né? Tem que inventar. Eu acho que essa questão aí de temos que nos comunicar com a cultura. Olha, eu até tinha uma posição assim que, olha, realmente nós até temos que termos uma forma de transmitir o evangelho, às vezes até achar alguma forma, mas eu penso assim, olha, hoje eu penso assim, transmita um evangelho puro e simples, que se aquela pessoa for um chamado de Deus, ela vai ser confrontada ali pelo evangelho, o Espírito Santo vai fazer a obra na vida dela, ela vai ser regenerada e acabou, né? Lógico, por exemplo... Que convence o Espírito Santo. O que impacta a pessoa que convence o Espírito Santo, né? Não somos nós. Exato, irmão. Exato. Eu então acho que hoje, assim,
Hoje tem muito marketing por trás disso, tem muito investimento por parte das igrejas em vários eventos para chamar as pessoas. Aí dá a impressão que o quê? Aquelas pessoas que vieram pelo evento, não por Cristo, né? Sim, Lógico, eu não sou contra. Por exemplo, você vai fazer um evangelismo, né? Você, por exemplo, vou fazer uma missão no Ceará, por exemplo, no sertão do Ceará, né? Se eu for lá e até concordo, às vezes você canta um louvor em algum ritmo nordestino, etc. Aquela pessoa já tem uma certa familiaridade, né? Vai até aquela pessoa vai entender, né? Mas assim, você, por exemplo, pregar vestido de chapulim, igual já viu, vídeo do pastor cheirando a Bíblia, vídeo de um pastor aí falando um monte de palavrão e falando que vai pegar outro cara e bater porque homem que é homem não foge, sabe? Acaba sendo difícil essas coisas. Então, eu acho que assim, uma igreja, uma liturgia simples, louvores alicerçados na palavra de Deus e a palavra ali sendo exposta, pode até seria uma igreja saudável, seria uma igreja, não sei se seria uma igreja volumosa, talvez sim, mas independente disso, com certeza as pessoas que estivessem ali estariam se alimentando muito bem, né? Muito bem. porque temos que permanecer, como está aqui em Atos, né, mano, na doutrina dos apóstolos, né? Na doutrina dos apóstolos. Não tem muito que fugir. É a palavra de Deus em tudo na nossa vida, né? Regendo. E essa questão de conversar com a cultura, eu acho que isso daí tem sido um pretexto para que comece a entrar várias outras coisas desnecessárias no culto. Eu vou repetir de novo, fui para Curitiba, aí lá estava fazendo o encontro da faculdade e tal, e fomos numa igreja tradicional lá, talvez a mais tradicional, a igreja evangélica mais tradicional que tivesse lá, enorme, 10 mil membros, e como era sábado à noite, estava tendo um culto que se chamava culto contextualizado. Aí um amigo meu falou assim, vamos lá? Eu falei, vamos sim, né? Vamos ver como é esse culto contextualizado, que é mais voltado para os jovens, etc. Cheguei lá, uma estrutura enorme, linda a igreja, o templo em si, lindo, maravilhoso. Entrei, um jipe dentro da igreja, no corredor, porque o corredor da igreja tinha uns 4 metros de largura, bem grande mesmo. Um jipe dentro da igreja. Olhei assim, né? Aí, para você ter uma ideia, tem uma igreja dentro da igreja. Ou seja, tem uma capela ali que estava tendo um casamento que cabia umas 100 pessoas, né? E depois no salão principal tá tendo um culto. Para você ver o tamanho da igreja, para ter 10 mil membros, né? Uma coisa uma igreja parecida com Minas. Oi? Conheci uma igreja parecida com esse tipo assim, já. Sim. Já vi uma igreja parecida. Então, aí entramos lá, fomos pro culto principal. Aí várias pessoas de colete ali, né? Direcionando, caso tivesse alguma dúvida. E sentamos ali. E gente passando de um lado para o outro, andando, e o culto acontecendo e gente passando. Para você ter uma ideia, a gente estava sentado lá tão alto que na nossa frente havia cerca de uns 10 monitores assim ao longo, né? Para a gente poder enxergar melhor tal. Aí de repente começou os avisos, né? Começou a transmitir os avisos, tudo bem. Aí começou a tocar uma música eletrônica ali, efeito de luzes, não me lembro se tinha fumaça. E aquilo foi, rapaz, errei o lugar. Aí, ok, né? Continuamos ali. Falei, vamos até o final, né? Já que tá. Né? Falei, ó, e música eletrônica. Aí, de repente, foi no meio, entre um louvor e outro, tinha avisos, né? Etc. E aí, um desses avisos era um grupo de homens que eles faziam como se fossem escaladas de montanha, assim, né? Não dentro da igreja, eles faziam fora, convidando as pessoas para participarem, que eles iam passar alguns dias em algumas montanhas e tal. Aí eles tinham um grito de guerra, eles davam um grito de guerra ali dentro da igreja.
Entendeu? Eu falei, nossa, cara, onde eu vim parar, né? Aí, ok, chegou o momento da palavra. Uma palavra com apelo emocional extremamente forte, sabe? Uma palavra. Porque assim, irmão, é a mesma coisa que a gente tá aqui. E a gente começa a falar, você que tá aí na sua casa, eu sei que você tem um problema. E Deus pode resolver esse problema. Esse problema vai ser resolvido. E não sei o quê. Cara, a pessoa tá na casa dela, todo mundo tem problema. Aí vai falar o quê? Ô, rapaz, ó Deus falando comigo aí. Ó, é do céu, hein? Aí, entendeu? E uma palavra, um apelo emocional extremamente forte. Nossa, aí tinha umas 4.000 pessoas nesse culto, de jovens. Aí eu fiquei pensando muito a Deus, e até hoje preciso de uma resposta. Tinha 4.000 pessoas. Eu não conseguia, como eu posso dizer, no modo como aquelas pessoas cultuavam a Deus, eu não conseguia ver o nome de Deus sendo glorificado. Aí depois da palavra houve um apelo, que eu já não concordo com apelos, e desceu lá umas 50 pessoas e tal. Pode ter tido uma conversão genuína ali? Pode. Mas aí depois voltou música eletrônica e falei, nossa. Então, assim, ou eu estou muito desatualizado de tudo, ou eu sou uma pessoa de 27 anos com uma cabeça de 100. Mas, assim, música eletrônica extremamente forte. E não é uma música eletrônica que pelo menos falasse de Jesus, né? Sobre o que eu citei, eu sei fazer missão no Ceará, por exemplo, de você pegar a sua zabumba, o seu triângulo e cantar o quanto Deus é bom, entendeu? Cantar firme nas promessas com uma outra levada. Não. A música eletrônica é eletrônica. Era um bate-estaca. Não tinha letra. Entendeu? Não, uma boa parte. Enquanto estava tendo os avisos, não tinha letra nenhuma. Né? Então, não vi sentido. Aí eu fiquei pensando assim, falei, olha, e eu que também sou um pecador, falho, né? O uso das palavras de Paulo, eu que sou o pior de todos, né? Me sinto às vezes entristecido de ver isso, né? E até mesmo o diretor de uma instituição de ensino, ele não gostava, pelo que ele fala, ele não gosta muito dessa forma, né? Aí eu fiquei entristecido. Imagina assim, Deus em toda a sua santidade, né? Entendeu? Então acho que assim, palavra de Deus não tem que ser oferecida com mistura. Sim. Sabe? A gente não vai viver num rigor tosco e, por exemplo, você tem que usar roupa social, você tem que usar um corte de cabelo social, você não pode usar uma bermuda. Isso daí é legalismo, né? Legalismo. Mas eu acho que assim, há limites, né? Há limites que devem ser impostos. Há limites que talvez na Bíblia não fique totalmente claros até onde eu posso ir, mas que o Espírito Santo fala em nossa consciência, né? O Espírito Santo utiliza em muitos estudos, muitos livros que eu tenho lido, falam que muitas coisas talvez que assim Deus não quis revelar a nós, o Espírito Santo usa a nossa consciência para falar conosco, né? Então eu penso assim, eu falei, puxa, 10.000 membros. 10.000 membros. Você fala assim, olha, será que não está cheia com 10.000 membros essa igreja devido à forma como que é? Como se assemelha muito ao mundo? Ou seja, o pecador vai ali e fica confortável, porque não foi confrontado com o evangelho. A palavra de Deus, que nós estamos falando que a música também tem que ser a palavra de Deus, tem que fazer a pessoa se sentir triste pelo pecado dela, mostrar a situação que ela está, que todos os pecados são de Deus, mostrar a situação que ela está lá embaixo, Deus está lá em cima, que ela tem que chegar a Ele e se prostrar a Ele. Exato. Um amigo meu até me questionou um tempo, não lembro se foi algum amigo meu ou foi uma pessoa, não me lembro exato, mas não, é um livro de um pastor neopentecostal. Estava lendo um trecho. Eu estava bebendo do cálice da ira. Eu
estava ali, né? E ele fala assim, olha, eu entrei numa igreja batista tradicional, no livro ali. Não lembro se ele menciona batista, mas ele teve o início batista, né? E o pregador ali, falando sobre o pecado, os homens orando ali, falando, Deus, perdoa pelo que sou, perdoa por ter transgredido contra o Senhor, me molda, sabe? Me quebra. Ele falou, não, tá totalmente errado. Se alguma pessoa entra ali, ela vai se sentir totalmente desanimada. É por isso que temos que determinar a nossa vitória, é por isso que temos que correr atrás da nossa vitória. E eu falei, bom, aí o que essas pessoas fazem? Fazem um culto light, que agrada a carne. E como não tem confrontamento do pecado nesses cultos, o que as igrejas fazem? Enchem. Aí você vê templo com 10 mil pessoas ali. Entendeu? É complicado, mas é de se pensar. É o que a gente falou. E isso não está fugindo do nosso assunto, porque era o que a gente estava falando. É a falta de um apego, de uma intimidade com Deus, né? A música não é para levar você a ficar alegre ou até mesmo triste, mas você tem que ficar triste pelo seu pecado, sua condição de pecador. Exato. Você tem que se prostrar, se arrepender para poder ser Exato. Quando a pessoa se entristece pelo pecado que ela comete, é um bom indicador que ela realmente conheceu a Cristo. Sim. É um bom indicador. Então, eu comecei a observar tudo isso, né? E questionamentos que eu tenho feito a mim mesmo. Eu falo assim, bom, de duas uma. Ou eu estou totalmente fora do contexto, fora da palavra de Deus, né? E esses caras têm uma visão bem maior do que é evangelho. Mas orando, buscando a Deus, lendo a sua palavra, eu vejo que assim, não tem que ter mistura, não tem que ter água com açúcar. Tem que ter um alimento sólido, pronto, acabou. Pregar somente a palavra de Deus. Exato. Não tem nada para enfeitar, para misturar. Ela é pura, né? Exato. Então eu penso, deixa eu ajeitar aqui. Então, penso que seja isso, irmão. Sim. Penso que seja o que nós falamos aí. O louvor tem que ser a palavra de Deus cantada, né? Resumindo tudo. Isso. E viver aquilo que pregamos, que a música tem que ser a pregação, e a nossa vida tem que ser a adoração a Deus, estilo de vida, e pregar, de forma de música, somente a palavra de Deus. Exatamente, porque realmente é muito triste, né? É muito triste que a gente vê acontecendo. Povo comendo alimento estragado e gostando. Isso é pior. Né? Creio que é isso, irmão. Acho que a gente conseguiu falar bem do louvor como um estilo de vida, do louvor dentro do culto cristão também, dos problemas, da sua importância, do que é, né? Creio que seja isso. Amém. Estamos quase nos minutos finais, encerrando a nossa live, né? No tempo. A hora voa, passa. Eu pedi para orar a Deus para nós encerrarmos nesse momento. Amém. Vamos lá. Senhor nosso Deus, te agradeço, Senhor, por esse momento que o Senhor permitiu estar nos falando acerca de Ti. Sabemos que somos falhos e pecadores, Pai, mas cremos no perdão mediante Jesus Cristo. E por acreditar na Tua palavra, é por isso que pregamos ela, Senhor, como sendo palavra Tua mesmo, inspirada por Ti, ó Pai. Senhor, que não venhamos a ser como fariseus, e que não venhamos a ser também como cristãos ou futuros ministros da Tua palavra, obreiros, que dá água com açúcar, Pai. Dá mistura para o Teu povo, mas que fornece o verdadeiro alimento, que são as Escrituras, Pai. Venha nos dar discernimento para aqueles que nos assistiram, para que sejam verdadeiros cristãos, Pai. Santos e irrepreensíveis. Obrigado por esse momento. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que possamos cada dia mais viver somente a palavra de Deus, não querendo enfeitar, mas viver ela pura, né? Amém, amém. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe por estar comigo aqui mais uma vez. Amém. Obrigado pelo convite. Amém. Até mais.
É.